Oi, boa tarde, pessoal. Bem, primeiro a gente está aqui aprendendo a lidar, né? A mexer nessa mesa com um monte de coisa, computador e tal, e recebendo as meninas aqui que aceitaram de pronto o nosso convite. Então, vai ter que ser assim no primeiro, porque a gente nunca fez isso, tá? A gente só participou aqui uma vez, mas a ideia realmente é essa, que seja dessa forma informal, e cada vez vai ser tipo assim, semana que vem a Adriana que tá aqui, nós duas que apresentamos o programa, somos amigas há um pouco longo tempo, porque não é o tempo que, né, que tipo assim, que diz o que você sente ou isso e aquilo. Do amor. Justamente. Até coloquei uma frase do Cortella, né? E assim, era exclusivo para ela, mas aí eu já coloquei para todos, né? Tipo assim, os amigos, que são muitos. Então, o Conversas Cruzadas tem essa intenção, é um programa para desmitificar muita coisa, para falar sobre saúde mental, saúde em geral, e principalmente bem-estar, autoconhecimento e aquelas perguntas que pra gente que trabalha com isso pode parecer simples, né? Mas para quem está assistindo, que a intenção é de chegar muito longe, porque ao vivo hoje a gente pode ter assim poucas pessoas, vamos dizer assim, ao vivo, né? Assistindo, mas isso vai ser repassado. Então quer dizer, nem agora eu tô falando aqui, mas estou colocando ao vivo, ó, bem ao vivo mesmo. E aí o corretor coloca só vivo. Não, também, só vivo tá aqui, só isso mesmo. Ao vivo e é isso mesmo. E então, por favor, quem está assistindo, se sinta em casa, que acho que é a ideia de como a gente está se sentindo aqui. Primeiro, eu queria agradecer muito, muito, muito a Adriana por tudo. Boa tarde. Boa tarde. A nossa diretora, produtora, a dona da confusão toda aqui, a confusão do bem, que é a Cíntia Queiroz, Cíntia Mello. Todos os dois sobrenomes são importantes na vida, que é o que torna o que ela é, esse ser humano incrível. Então, muito obrigada, Cíntia. Gente, eu nunca vi uma diretora, uma produtora, diretora, dona do negócio todo, usar a camiseta da... É muita honra. Então, obrigada. Palmas pra Cíntia. Obrigada. Agradecer o Paulo, que não está aqui. O Paulo, que está bem aqui escondido, né? Mas, Paulo, obrigada, tá? Por fornecer o espaço, por acreditar na história quando a gente mandou a ideia de fazer o programa. Desde o programa, a primeira pessoa que eu pensei era a Gisela. Sempre. A Gisela tá, quando eu falo de saúde, não só sobre saúde mental, mas tudo, sabe? Porque a gente se conheceu bem atípico na Feira do Passo, quando a Feira do Passo, a tradicional Feira do Passo realizada pelo Instituto Amazônia, né? Deixar claro. E que era uma feira assim tão lúdica, né? E tinha o turistando no passo, tinha o chefe de improviso, tanta coisa. Aproveitando, mandando um beijo enorme para Mônica Bolonha, que é coordenadora do Instituto Amazônia, São Paulo. Pessoas maravilhosas com qual eu aprendi muito, e onde me forneceram um espaço para trabalhar de forma voluntária, trabalhar como produtora cultural. É muito importante, sabe? São pessoas que a gente vai conhecendo. E como a gente vai conhecendo? E é assim que eu conheci. Ela juntando as crianças, né? Para fazer uma visita no museu. E junto acontecia a feira. E aí a gente já seguia, falei, nossa, você é a mesma pessoa que faz o Manaus antigamente ou não e tal? Então, assim, sempre penso nela. É a segunda vez que ela colabora comigo. Primeiro foi num workshop logo depois da... Você lembra do despertar? Depois da pandemia, falando sobre o despertar depois da pandemia. Foi a primeira vez que ela falou sobre coisas, né? Tipo assim, importantes para ela. Que eu não sei, vai ficar a cargo dela, se ela que vai se sentir à vontade para falar. Então, muito obrigada, Gi. Eu que agradeço, Adriana, Cleo, querida Érica, que está aqui conosco hoje, a toda a equipe. É uma honra poder participar desse projeto que se inicia hoje e vai fazer muito sucesso. Amém. Porque falar sobre a importância da saúde mental e como nós vamos encarar a vida, né, nesse processo de cura diária, tem que ser expandido, tem que ser falado. Então é um podcast que vem mesmo para revolucionar aí o nosso cenário hoje. Então eu estou muito feliz e estou assim super alegre, né, de poder prestigiar esse trabalho.
Nós que agradecemos. E para quem não sabe, a Gisela, além de ser criadora do projeto Manaus Antigamente, agora antiga Fotografia Manaus, né? Que eu achei, falei assim, nossa, que legal, mas você já tem um tempo já, agora que está começando, né, de novo, fazer os ensaios e tal. E ela é professora de história também, né? E aí, gente, se não bastasse isso, só essa convidada já tava, né, tipo assim, uau, pronto, meu sonho já tinha sido concretizado. Tinha minha amiga aqui e minha outra amiga aqui. Aí a gente não fez o programa. Na verdade, no dia 30 era pra gente ter iniciado. Só que um grande amigo faleceu e a gente, por bem, era amigo da rádio, amigo pessoal, era amigo... E a gente, por bem, como é que... Adiou um pouco. Isso, adiou. E aí permanecemos, graças a Deus, podemos contar aqui com a Gisela, mas aí a Lorena, que seria, né, a primeira, não pôde, mas indicou essa menina que já veio irradiando, quando ela subiu ali sorrindo já toda, eu falei, gente, é disso, gente, é a nossa cara, né? É disso que a gente precisa. Porque a gente é assim, né, porque a gente fica meio receosa, eu falei, ela tá muito séria nessa foto, eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que pegar meus livros de psicologia de novo, começar a estudar aqui, porque o negócio vai ser complicado, mas não, ela vem com esse sorriso lindo, já cumprimentando. Nossa, gente, ela é enfermeira, especialista em saúde mental, além de trazer uma mudança toda, obstetrícia e tal, que eu espero que eu possa falar também. Seja bem-vinda e muito obrigada, é uma honra ter você aqui. Cléo, eu que agradeço a Adriana. Na verdade, eu já conheci a Adriana, que nós fizemos um curso, né, de atualização em cuidado em AD, né, que é álcool e outras drogas. E aí a Lorena me ligou sábado passado, disse, Érica, eu preciso de um favor teu. Aí eu digo, Lorena, o que vai me pedir, né? Disse, não, é por causa que eu ia participar. Ela explicou tudinho, eu digo, Lore, mas é só pra gente bater papo de saúde mental, né? Porque se for outra coisa, eu não vou. Olha! Pra falar de saúde mental, senão eu vou. Então, eu estou aqui, né? É um prazer, na verdade, eu me sinto privilegiada. Eu não acredito no por acaso, né? Não creio. Eu tô aqui porque era para eu estar aqui, não a Lore. Lore realmente é uma excelente psi, é da rede, conhece como é que funciona toda essa rede de funcionamento em saúde mental. E acredito até que se ela me indicou é porque ela também confia em mim. Com certeza. Com certeza, absoluta. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Sobre esse tema, que é um tema que eu venho me dedicando há 10 anos. Nossa, é muito tempo, hein? Estou na saúde mental há 10 anos, né? Mas já passei por outros lugares. E vamos conversar. Que bom. Sucesso. Se vocês quiserem acompanhar, tô colocando aqui, tipo assim, demorei um pouquinho para colocar, mas tô colocando, vou mandar de novo aqui, vou mandar pra Érica, não tem o seu telefone, Érica, coisa feia, porque você tratou com a... Isso, mas mandei o link ao vivo agora. E aí, dá para aparecer o Paulo? Gente, esse é o nosso ajudante, ele recebe R$1, que pena, ele é R$1 pro programa, tá? Ou boêmia, ele escolhe. Ou ele recebe R$1 ou uma boêmia. Né? Uma Heineken também, fica a critério dele. E aí eu acabei de passar para Adriana passar para Érica e vou passar novamente aqui para Gisela. Eu já compartilhei com todo mundo aqui, com o mundo todas inteiro, as redes. Falta no Twitter, deixa eu colocar aqui no Twitter. Tem, gente, vocês sabem que... Tem fofoqueiro. Super fofoqueiro, é? Lá no Twitter só tem fofoqueiro, eu vou colocar lá. Vem. Lá é que é o lugar. Então. Deixa eu compartilhar aqui com o Silas. O Silas é o staff do programa, gente. É outra pessoa que recebe muita grana, ó. Muita grana para ajudar, para fazer o programa acontecer. Bem, em primeiro lugar, a gente agradeceu aqui. Já fizemos uma pequena aqui integração. Eu fiz um roteirinho, vou ter que ler para até me acostumar com essas né, apresentar e tudo mais. É difícil, é diferente de fazer palestra, né? Tipo assim, da gente chegar e falar. Então, gente, tava bem aqui, bem grande. O Silas ainda me chamou a atenção. Para quem... A gente está começando o programa agora, então a gente tem uma página no Instagram, que é Conversas Cruzadas. Podcast, como colocar Conversas Cruzadas, a cor é bem difícil de não achar, né? Então a gente tem um Instagram que tudo que a gente está conversando aqui vai de forma editada para lá, né? Aí no Spotify também nós vamos estar, mas o programa na íntegra vai ser repassado, né? Vai ser retransmitido, vai ser compartilhado no Facebook e também que já está sendo agora, e também no YouTube. No YouTube. Que até foi o filho da Adriana que fez o YouTube.
E É eu o no outro Spotify. staff. Hã? É o outro staff. É outro staff, ele não pôde estar presente também. Então você vê que aqui é tudo, né? Ele está assessorando à distância. Isso. Sim, é. sim, pois é. E ele faz críticas e tudo mais, e dá sugestões. Ele é bem sério para fazer as Ele tem as só coisas. 12 anos, mas ele é bem... Pois é, e é outro assunto também que a gente tem que procurar, que a gente quer falar muito sobre, né? Que é essa... Eu vou colocar os dois telefones, que é para dizer assim, pô, tá cheio, tá com uma audiência incrível, né? Pois é. Eu vou colocar os dois telefones, que é pra dizer assim, ah, tá, porque é inteligente aqui, coloca ao vivo, ó. Isso, né? Vem ver a experiência da pessoa. Bem, aqui eu tinha colocado umas perguntas, só que aí agora eu fico na dúvida aqui. Adriana, você quer já começar? A gente vai ter o prazer, que antes a Gisela ia sair mais cedo, né? Mas agora a gente vai ter o prazer da Gisela até o final do programa. Que bom, a gente já tinha até arrumado um pouco para sua saída, mas vai dar tudo certo agora até o final. Que bom. Eu queria saber como é que foi essa mudança de vida da sala de aula, né? Da história da sala de aula para viver a história, né? Que você vai para os locais históricos. E aí eu queria saber qual foi essa mudança que teve na sua vida. Como foi essa mudança, né? É um grande desafio. Primeiro porque Manaus ela não está preparada para que a população possa acessar os espaços públicos. Nós não temos acessibilidade, então a gente já não consegue convidar algumas pessoas, por exemplo, pessoas que têm alguma mobilidade mais necessária. A gente encontra algumas barreiras, o calor intenso, nós não temos arborização adequada, os prédios públicos na maioria das vezes estão fechados, então o nosso recurso ele é bem escasso. O que ficou, o que sobrou para mim? Sobrou as ruas, as fachadas, as praças, e é onde a gente sempre está trabalhando com esse público, né? Inclusive quando a Cleo falou que a gente se conheceu, a primeira vez que nós nos vimos foi em um evento no Paço da Liberdade, e eu aproveitei para levar todas as minhas turmas, assim, eu não sei onde que eu tava com o juízo naquele dia. Muita criança, gente, nossa, muita criança. Eu levei 10 turmas e eu falei assim, olha, é o seguinte, eu vou levar vocês no museu. Nunca tinham entrado em um museu, mas eu não vou cuidar de vocês, então vocês, por favor, chamem os responsáveis. Eles chamaram os 10 responsáveis que eles tinham na família. E aí, muita gente. Triplicou essa quantidade. E quando eu vi aquele mar de gente na praça para adentrar o museu, eu digo, meu Deus. Mas foi muito bom, porque a feirinha estava ocorrendo, então eles puderam conhecer a feira, tinha atividade recreativa para as crianças, então foi algo muito bom. Muitos... quando a gente voltou para a sala de aula, eles falaram assim, que nunca tinham ido ao museu, estavam muito, muito felizes, e aquele dia tinha sido inesquecível. E quando a gente leva pessoas que não são alunos, mas são pessoas que seguem a página, e por incrível que pareça, às vezes são pessoas já maduras, e falam assim, nossa, nunca vim nessa rua, não conheço essa rua, nunca nem ouvi falar, que é a Rua Bernardo Ramos, e os olhos brilham, né? Quando a gente adentra ali aquele espaço do Porto, que a gente leva eles no Trapiche, que eles têm ali uma reconexão com o Rio Negro na época da cheia, que ele alcança ali o Trapiche, eu vejo também assim que eles começam a relembrar a infância, começam a relembrar a vida dos familiares. Então, para mim é gratificante poder levar essas pessoas até o encontro com a sua genética histórica, né? Ter um reencontro ali com a sua ancestralidade, ter um reencontro ali com as suas memórias. Para mim é gratificante demais. Mas você falou no início ali que, tipo assim, foi, né? Acho que nem a gente estava no ar ainda que é um hobby para você, né? Que mudou a tua vida, né? Então... Aí da onde foi? Porque é criadora de 2, mas assim, um ficou meio, né, mais recente, mas você tem, nossa, mais de 80 mil seguidores, não tem? Tem bastante, tem no Twitter, né? Porque assim, o público do Twitter não frequenta Facebook nem frequenta Instagram, muito raro. Então o público do Facebook é a mesma coisa, não frequenta esses outros espaços. A verdade é que hoje cada rede tem o seu público, né? Sim, os públicos que se identificam. Então a gente, somando tudo, é muito seguidor. E
eu precisava ter atividades que eu conseguisse colocar toda a minha energia, né? Por eu ter uma dificuldade desde a infância com a hiperatividade, que eu não sabia até então que era o transtorno bipolar, vim saber já depois de adulta, né, velha? Eu tinha uma hiperatividade difícil de lidar, então eu precisava colocar minha energia em algo. Mas não gostava de esporte, não gostava de, por exemplo, fazer atividades artísticas como dança. Digo, o que eu posso fazer? Então, já vou caminhar com essa galera. E aí, quando eu caminhava, eu tipo que descarregava uma energia, uma descarga elétrica que estava ali dentro da minha cabeça. E eu tinha uma sensação de relaxamento, né? Você interagir com outras pessoas, a caminhada, você ter a questão do hiperfoco, que eu tenho muito na questão de fotos antigas, vídeos, livros de história, e eu pegar essa minha obsessão e poder falar dela com outras pessoas que também gostam. Então, para quem tem crises, né, do hiperfoco, sabe muito bem como é isso, você encontrar um grupo de pessoas que você possa conversar sobre aquele tema de obsessão e todo mundo ali falando sobre a mesma coisa, isso aí dá tipo uma sensação prazerosa muito boa. E eu descobri que tendo esse grupo para caminhar, para conversar sobre isso, me trazia também uma felicidade, né, uma sensação, aquela sensação de prazer. E a gente foi aumentando. Hoje tem várias pessoas que têm blogs também, que se esperaram em você, né? Sim, que produz conteúdo, cada um na sua linha, cada um no seu nicho, cada um na sua área de conhecimento. E é muito bom, né? Isso que eu acho interessante, porque quem teve você como inspiração não faz igual, né? Sempre procurou uma outra linha. Tem. Né? Isso que eu acho interessante, cada um se identificou, né? Tipo, vou seguir nessa linha aqui e tal. Isso que é bom. Não é o copiante, é aquele que faz diferente, né? Sim, as meninas, eu sempre cito as meninas do Chão Velho e do Janelas de Manaus, que elas têm um trabalho igual e diferente, que eu adoro, porque é igual no sentido de gostar da mesma coisa, mas elas buscarem um profissionalismo na área delas, que é a arquitetura. Então é algo completamente diferente. É igual, mas é completamente diferente. Eu sou fã, admiro, gosto muito das pessoas que têm essa habilidade de pegar algo e trazer uma nova visão, né? E no fim é uma terapia para você, né? Sim, muito. Acaba sendo. E quando você descobriu, assim, que você... Que era o hiperfoco? Eu vim descobrir recentemente, porque quando eu comecei a ler, na verdade, porque até então para mim era só algo que eu gostava muito. Mas algo que você gosta muito de manhã, de tarde, de noite, obsessivamente, sonha, né? Com isso, né? Exatamente, você só fala nisso, você só lê sobre isso, você só pesquisa sobre isso, você conversa com pessoas sobre isso. E quando eu fui entender como que funcionava a minha cabeça, eu compreendi que na verdade era uma obsessão, era um hiperfoco muito forte e que em alguns momentos da minha vida bem delicados, de crise profunda, era onde eu me acalmava, onde eu deitava na cama, eu podia estar, o mundo tá caindo, mas eu tava lá lendo os textos de Manaus Antiga, eu tava maravilhosa. Então por muitos anos eu fiquei nesse mundinho, nessa bolha fechada, só eu e os meus textos. Hoje, com as medicações, com as atividades terapêuticas, eu consigo fazer outras coisas, né? E não ficar só presa nessa bolha. Hoje eu já consigo viver fora disso. Isso é muito outras bom. Atividades, né? Tá, e você, Érica? Até você, né, quando chegou aqui, falou assim, preciso falar com você. Tá aqui, né? Então, gente, isso é muito legal ouvir, sabe? Como eu disse para vocês, eu estou no CAPS desde 2013. O CAPS Leste é o primeiro CAPS do estado do Amazonas para atender uma população infanto-juvenil. Hoje, na verdade, acho que foi em finalzinho de 2020,
a gente dividiu a equipe e hoje nós temos 2 CAPs infantis, que é o ILeste, que o diretor de lá hoje é o André, eu também cheguei a ser diretora de lá, mas eu gosto mesmo da assistência, né? E lá no ISU, que é a Ilivandra Franco Mendes, não sei se a Adriana conhece, que já era diretora do CAPS, né? Foi a coordenadora de saúde mental do município. E eu cheguei lá, pense numa pessoa que eu trabalhava com urgência, né? Trabalhei 19 anos ali no João Lúcio e cheguei com a cabeça de urgência para trabalhar num serviço de saúde mental. Então, imagina como é que eu cheguei, né? Eu queria tudo rápido, tudo, né? Saía do plantão, 24 horas, virava. E eu tive um choque, eu sofri muito. Né, eu passei 2 anos ali sofrendo até eu entender essa lógica do cuidado, né, que por mais que a gente tenha uma formação, eu vou falar da enfermagem, né, nós somos formados para trazer a coisa, digamos, pronta, e eu precisar desconstruir isso, porque na verdade a gente constrói junto com ele, com o usuário, com o paciente, com o familiar. A gente pode sugerir, mas quem constrói é o paciente, porque precisa ter esse engajamento, que agir conseguiu, acredito que sozinha, descobrindo, possivelmente teve alguma ajuda, não sei, mas é isso que a gente quer. É por isso que quando a gente diz assim, hoje eu sou trabalhadora de saúde mental, eu sou de levantar a bandeira, né? Por quê? Porque eu acredito nesses meninos. Eu falei assim, você tem que ir lá no CAPS, você tem que conhecer o grupo de adolescentes. Nós temos meninos que são artistas, gente. Tem uma moça que eu não sou referência dela, é uma outra colega. Eu fiquei encantada quando eu vi os desenhos dessa menina. O que precisa é oportunidade, que isso é mais difícil. Mas eu digo assim, eu levanto a bandeira, vamos atrás. A gente já articulou com o Liceu Cláudio Santoro. A gente articula, onde é que é para ir, a gente vai. Inclusive, a gente tem um menino no nosso grupo que vocês precisam ouvir a voz desse menino. David Bryan, não sei se você está me ouvindo. Ele tem uma voz, gente, de radialista, locutor. E eu, inclusive, não sei se vocês, até se ela estiver me ouvindo também, porque eu botei lá no grupo do Rui Araújo, a Andréia Renda. Sabe que é a Andréia Renda, né? Eu disse, Andréia, eu preciso levar esses meninos para eles conhecerem como é que funciona o estudo, o que acontece, entendeu? Porque o que precisa para esses meninos que estão em sofrimento psíquico, independente do diagnóstico, e a gente entende o valor do diagnóstico, mas a pessoa não é o diagnóstico. Isso precisa estar claro, né? E elas precisam de oportunidade. Sabe? Então, assim, eu tenho buscado, né, não só eu, falo eu, mas o serviço, né, que a gente trabalha em parceria. Com quem a gente pode articular? Quem pode ser os nossos parceiros para dar oportunidade? Porque eles chegam lá em crise. Sim. Mas essa crise passa. E a gente caminha junto com eles. Depois que passa, o que a gente pode fazer junto? Justamente. Né? Então, a gente precisa despertar isso na sociedade. Quando a gente fala em Setembro Amarelo, né, até eu vi um vídeo de uma psiquiatra falando, não tem nada para comemorar, mas realmente Setembro Amarelo não é para comemorar. Setembro Amarelo é para conscientizar a importância do valor da vida. É para a gente parar e pensar quanto de fato essas vidas têm algum valor. Justamente. Né? A gente precisa pensar sobre isso. Tanto que a data do programa tinha escolhido dia 30 de setembro, justamente para a gente falar assim, gente, acabou o mês, mas vamos continuar falando, porque a gente precisa falar sobre... Sim. Porque não tem como você esconder, sabe? Quanto mais você fala, às vezes eu ainda escuto. Quer dizer, às vezes não, eu escuto muito. Às vezes sempre, né? Às vezes sempre, porque eu trabalho 24 horas. Posso dizer, meu trabalho desde 2020 é a terapia online. Quer dizer, eu faço isso o tempo inteiro. Então, são 24 horas. E isso vai, tipo assim, não tem como uma pessoa que faz um serviço o ano inteiro falar disso só em setembro. Chega até a ser covardia, né? A gente faz o que pode, lógico, a gente vai no Proforma, que a gente tem que seguir e tal, falar, mas por que não, né? Tanto é que minha fitinha amarela, eu uso ela o ano inteiro. Ela fica no meu crachá, por isso que eu não tô com ela. Eu também tenho no meu. Eu quase vinha com o meu crachá, mas eu disse, não, vou deixar ele aqui. Mas também a mesma coisa, Cléo. Essa coisa assim, às vezes a gente ouve isso que você fala, né? Digo, só fala de prevenção de suicídio em setembro. Não, a gente que trabalha, a gente fala o tempo todo. Sim. Agora, é igual outubro agora. A gente não está em outubro rosa. Vamos falar de quê? Pois é, como se... Mas fala só nesse período? Não, o tempo todo. Né? Então, assim, eu até brinquei que essa semana eu ainda fiz uma palestra sobre isso, sobre prevenção, né? Numa escola que uma amiga me chamou. E o que eu disse? Faz de conta que hoje é dia 30 de setembro.
vamos falar sobre a prevenção disso. E o quanto é possível. Gente, eu sempre digo assim, se a gente for esperar só pela psicologia, psiquiatria, não vai dar conta. Não mesmo. Por isso é um lugar que é para todos. Sim. É possível que todos possam contribuir para esse cuidado. A acolhida, a fala, não é só, né? Tipo assim, ela é para todo mundo. Tipo assim, não precisa você ter formação X, Y, você pode ajudar o outro. Sim. Né? Então, quer dizer, no teu trabalho, enfim. Era isso que eu ia perguntar para ti, né? Como foi essa tua mudança de áreas, de ambiente, de enfermeira, obstetriz, passando pela emergência e agora apaixonada pela saúde mental. Porque eu digo assim, quem um dia entrou na saúde mental e nas ESTs, que são as minhas paixões, essa paixão nunca acaba. Porque são 2 programas assim, que as pessoas são mais estigmatizadas do que todo o resto do mundo, né? Pessoas que convivem com HIV, pessoa que tem algum transtorno mental. Então, eu queria saber de ti como foi essa tua transformação. Que até tu já falou um pouquinho aí, né? De se desconstruir para poder chegar no... Pois é, eu sou da turma de 96 da escola de enfermagem, né? Aí faz o cálculo aí para ver quanto tempo eu já tenho da profissão. Eu fui auxiliar de enfermagem também, então eu comecei bem cedinho mesmo na profissão. E eu lembro que meu primeiro emprego foi na Santa Casa. Olha. Lembra da Santa Casa? Pois é, foi na Santa Casa, eu dava plantão noturno. Desculpa interromper, queria lembrar, eu acho aquele prédio lindíssimo e lamento muito... se acabar, Nunca entrei, que eu já cheguei aqui em 2014, então não... Acho que já tinha fechado, né? Já tinha fechado. E aí, quando eu comecei, algumas vezes eu precisava fazer parte. E aí, recém-formada, né? Aí eu fui fazer minha primeira especialização em obstetrícia com a professora Rossi, a professora Sueli. Foi ali que eu aprendi a fazer a epísio, fazer a rafia, né? Que é o corte, a costura, pegar o neném, enfim. Trabalhei 2 anos lá e fui para o João Lúcio trabalhar numa empresa de urgência e emergência, e lá eu fiquei 19 anos. Quando eu cheguei lá, eu me deparava com um paciente grave, né? Com paciente entubado, e também não tinha manejo. Aí fui fazer terapia intensiva, depois eu fiz urgência e emergência. E lá eu fiquei 19 anos. Como eu já era concursada da Censa, eu tinha vindo de Curitiba, meu esposo tinha ido para lá estudar, e quando nós voltamos, eu fui parar no DAP, que é o Departamento de Atenção Primária. Na época, a Sonja, que hoje é a diretora, né? Ela era minha chefe, eu trabalhava com saúde da mulher. Assim, aí eu trabalhei na atenção básica, 10 anos com programas voltados somente para mulheres. Olha que legal. Inclusive lá no Valdir Bugalho, que a gente chamava de Casa de Saúde da Mulher, não sei se a Adriana lembra dessa época, era o centro de referência em mastologia. Né, tinha alguns mastologistas lá, a gente fazia pequenos procedimentos e essa foi a minha vida. Eu nunca, jamais imaginei ir parar na saúde mental. Quando foi no início do governo, que agora não estou lembrando o prefeito, tinha um ponto eletrônico. Eu fazia plantão no João Lúcio, até eu chegar no DAP, eu ia pegar a falta direto, né? Aí eu chegar no final do mês não ia receber nada. Eu digo, gente, eu tenho que ir. Foi quando a Elivandra me convidou, isso foi em janeiro de 2013, a trabalhar no CAPS. E, gente, assim, é absurdo, mas eu não fazia ideia do que era CAPS. Quando a gente lê, quando a gente estuda, fala sobre a reforma psiquiátrica, o CAPS ele é um dispositivo que surgiu da reforma psiquiátrica, certo? A reforma psiquiátrica ela foi em que ano? No final de 70 e início de 80. Opa. Falou aí? Tá me ouvindo? Oi, tá. Pois é. Então, olha só. Desde essa época, o primeiro CAPS foi em 87, lá em São Paulo. Eu entrei em 2013. Eu não sabia o que era CAPS. Aí eu fui, né? Fui pro CAPS para ver o que era. Em que ano? Isso em 2013. Conheceu o Rogério Casado? Sim. Sim. E aí eu cheguei no CAPS, primeiro CAPS, as colegas todas vindo da atenção básica. Muita gente sem entender muito esse funcionamento, como é que era. Eu confesso a vocês que eu sofri muito, eu chorava muito, porque eu estava com um bebê meu bebê estava com 8 meses, e eu vi aquelas crianças tendo crise. Eu lembro de um fato que aconteceu com a fono, estava eu e a fono, Ana Paula, uma criança teve uma crise, e eu fui para o banheiro chorar. E eu deixei a Ana sozinha, porque eu não dava conta daquilo naquele momento. Eu não estava preparada para aquilo. Quando foi em 2015, final de 2016, entre 15 e 16, eu fiz parte da última turma de especialização em saúde mental, álcool e outras drogas pela Fiocruz. E ali foi que eu tive a oportunidade, eu digo assim, eu sou muito privilegiada, né, de ter aula com pessoas que fizeram parte da primeira geração da reforma psiquiátrica. E eu aprendi muito. Eu aprendi não só de ler nos livros, eu aprendi com as próprias pessoas contando como é que aconteceu, por que aconteceu,
né, que era importante entender a história da reforma, como é que o cuidado era antes, como é que a proposta é agora. E ali, para mim, foi um divisor de águas. Eu lembro de um filme que sempre quando me chamam, o fã sempre me chama para falar, né, como é que é um enfermeiro na saúde mental. E eu sempre digo, gente, assistam o filme Dá Para Fazer. É um filme italiano que conta a história... Dá Para Fazer. Está no YouTube. Conta a história de um sindicalista que, olha só, gente, ele mudou, transformou a vida de algumas pessoas que tinham um problema, né? Tinham o transtorno psiquiátrico, e aquele filme mexeu tanto comigo que eu fiquei pensando, gente, se ele que era sindicalista mudou a vida dessas pessoas. Só tá no YouTube? Só tá no YouTube. Eu que sou enfermeira, profissional da saúde, também não posso fazer? A partir dali eu parei de chorar e comecei a estudar. Então eu não parei. Eu estou na minha 3ª pós-graduação. Hoje eu faço uma outra pós-graduação que fala sobre novas abordagens, né? O que está acontecendo aí fora do Brasil, nos grandes centros, e que a gente precisa aqui do Norte saber para a gente também estar aplicando, né? De tanto que eu me identifico. Ai, que bom. Aproveitando, então, fazer uma pergunta para vocês duas, assim, tipo... Quando não é para vocês duas aqui, para todo mundo aqui responde, não tem essa, né? E se alguém te falar falando alguma coisa e quiser comentar, à vontade, pode comentar, porque cada um tem uma visão e tal. Eu sou mais faladeira, né? E aí a Adriana também fala, a gente é geminiano. Mas eu também falo. Né? Pra falar, ninguém mais para aqui. Pois é, então, verdade. Por favor, me interrompa, eu não ligo não tem problema não. Eu tinha para não seguir uma linha, né, que é perguntar que às vezes nós sabemos que trabalhamos com isso, mas quem não conhece, quem não sabe, para você, tipo assim, vocês duas e para você também, Dri, o que, tipo assim, o que se entende de saúde mental? Quando fala em saúde mental, o que vem na tua cabeça, Dri? Saúde mental é o todo, né? Não tem como ser só uma parte. Não tem como ser só o psíquico, tem que ser o corpo, tem que ser espiritual. É uma gama de coisas. Não tem como ser, como ela falou, a Érica, não tem como ser só o psiquiatra e o psicólogo. Uhum. Tem que ser todos, incluindo família, amigos. É muito grande. Você lembra quando você escutou a primeira coisa, quando alguém falou sobre saúde mental e que chamou tua atenção? Que a gente sempre tem a lembrança, tipo assim, às vezes a gente tem lembrança de infância, mas a gente não sabe se é a gente, se é uma foto, se alguém contou, né? Mas assim, quando você lembra que alguém falou saúde mental e que te chamou até a atenção de você começar a ler sobre e você se identificar ali. Olha, eu vou te falar um pouco sobre o que eu tenho hoje, assim, de conceito sobre saúde mental, baseada muito nas minhas vivências, né? Tanto com meu pai, que também era paciente, e nas minhas vivências, e que às vezes eu olho pessoas que não têm transtornos, dificuldades grandes como quem tem, e para mim saúde mental é nada mais, nada menos do que paz. Você imagina você querer fazer algo, vai lá e faz. E uma pessoa que tem dificuldade não consegue fazer uma coisa às vezes tão simples. Então, para mim é paz. Imagina você envelhecer, lúcido, e uma pessoa que infelizmente não tem a lucidez, é muito difícil. Então, assim, acaba tirando a paz da família, tirar a paz da própria pessoa. Então, para mim, saúde mental é nada mais, nada menos do que isso, paz. Que também envolve o todo, né? E você, Érica? É interessante a tua pergunta, porque quando faz essa pergunta, a pessoa sempre liga ao problema e não de fato à saúde. Sim. Se a gente levar em consideração o conceito da OMS, que a OMS ela traz esse conceito, né? Que é aquele completo bem-estar, onde a pessoa é capaz de poder lidar com as adversidades da vida, ser produtivo para ele mesmo e também na comunidade onde ele está inserido. Traduzindo é isso que a OMS traz. Só que quando a gente fala em saúde mental, as pessoas normalmente traz o conceito de adoecimento, né? E o que a gente, por isso que a saúde mental ela é muito maior do que a psiquiatria, ela é muito maior que a psicologia ou qualquer outra área. Né? Ela é ampla e dentro dela, eu sempre digo assim, ela é como se fosse um guarda-chuva e debaixo dela estão todos os outros, e cabe todos os outros que querem cuidar. Então é exatamente isso, que tudo que vocês falaram, né? Aquela capacidade da pessoa estar de bem e mesmo que ela tenha que enfrentar alguma adversidade, ela está de bem, ela tem condições, capacidade de enfrentar aquilo, de resolver aquilo, porque ela tem paz, porque ela consegue lidar com as adversidades da vida.
né? E é isso que a gente quer, nós profissionais, nós que trabalhamos o dia a dia com essa temática, que a pessoa entenda que a vida é como o traçado do eletrocardiograma, né? Sim. Lembra lá? Uhum. Altos e baixos, altos e baixos. E esse é o traçado da vida. A vida é isso. Quando ele para de fazer o altos e baixos, que ele fica aquela linha reta, que a gente chama de assistolia, é quando para. Não tem mais o que fazer. Até tem, né? Que a gente Sim. faz a reanimação e muitas vezes o paciente volta. É isso. Eu vou pelo lado da paz também, porque eu não... Sabe que eu nunca... Eu mesmo quando era criança, quando eu falava assim, eu desejo tudo de bom pra você, aniversário, né? Felicidade, paz, saúde. Eu falei, que não quero paz, quero dinheiro, quero não sei o quê. Não, quando você, né? Na minha adolescência, eu me lembro, por mais que eu me achava diferente de todo mundo, eu era meio esquisita, sempre fui esquisita, estranha. E, né? Hoje, a minha estranheza, eu sei por quê. Então, eu não entendia. Hoje, eu sinto a necessidade da paz de uma forma tão absurda que eu queria ela introduzida no meu DNA, entendeu? Se alguém tiver aí, me que é veia, pelo amor de Deus. Porque, realmente, a fase toda, principalmente depois que minha mãe sofreu um acidente, que foi uma coisa que eu tive que mudar minha vida totalmente, paz, sabe? Você poder dormir sem precisar tomar um remédio, você precisar, sentir ansiedade, você não precisa ficar fazendo exercício para você falar alguma coisa, fazer alguma coisa, você enfrentar, sabe, não sentir... Medo a gente sente, né? Até vamos falar um pouquinho de medo aqui, mas dar a cara a tapa, não deixar paralisar. E isso que a Gisele falou, eu vou, e também nessa parte, porque como eu trabalho a terapia integrativa, que junta tudo, maravilha, né? E que aí quando eu falo assim, não, terapeuta integrativa, eu falo assim, não, por favor, né? Não, porque é com muito orgulho, sabe? Sim. Você sabe, a gente estuda muito. Eu já quis fazer também. A gente estuda muito pra você, ainda mais aqui, ainda não tem ainda, assim, mestrado visibilidade e tal. também, Isso, pouca. então a gente tem que ir atrás muito, eu tive que ir fora, atrás pra você. Então não me chame só de uma coisa, não. Porque integrar a medicina natural, a medicina tradicional com as paliativas, que podem ser holísticas, podem ser, hoje muitas já são consideradas como profissão, como acupuntura, reiki, etc. Mas tudo vale. Se eu precisar ir num lugar, tipo assim, eu acho que... a Gisela me convidou para um grupo e eu tô no grupo lá, então, Você tipo tá assim, naquele eu tô grupo? no grupo lá, garota. Eu sei de tudo. Coloca algum comentário lá que eu tô... Me chamou, tinha esquecido, viu? Ainda bem que eu fico quietinha, eu fico Pode escutando. chamar não que ela vai. Não, convidou para um grupo, mas eu gosto porque é muito, tipo assim, é diversificado, sabe? E elas fazem passeio, marcam não sei o que e tal. Eu falei assim, eu só queria ter mais, eu não tô integrada com o grupo, né? Porque eu não conheço e tal. Mas assim, acho maravilhosa a forma que vocês acharam ali. Eu acho que isso que é importante. É todo mundo se unir, seja na vibe que for, seja da tribo que for, mas você, ou a religião que for, cada um se respeitar, isso me faz bem? Ok. Então não tem como, gente, a gente viver bem se não tiver o espiritual, o físico, o emocional. Não tem como, né? O espiritual, às vezes a gente pensa que não, deixa ele de fora, mas não tem como. Não dá para ser exato, não dá para ser só ciência. Você tem que saber que se você espiritualmente, quando eu digo, não é possessão, não, é você não acreditar e achar que tudo vai acabar ali, tanto faz como tanto fez, já perdi. Acho que a pior coisa que pode acontecer na vida é você perder o interesse por ela, né? Sim. Teve dali... uma vez que eu tava no auge mesmo, assim, da depressão, da fase depressiva da bipolaridade, né? Muito difícil, acho que foi assim, uma das fases mais difíceis, que foi 2021. E teve um dia que eu me vi numa situação de sem fé. Eu digo, gente, não tinha fé em nada nem em ninguém. Eu queria mesmo só... Eu digo, se eu dormir e nunca mais acordar, vai ser ótimo. E hoje eu vejo quanto é importante você ter a sua vida integrada também a uma espiritualidade, né? Não importa a sua vertente, não importa o seu coração, as suas crenças, mas desde que você consiga encontrar esperança, encontrar força, né? Encontrar amor
em uma divindade, um ser espiritual. Isso é extremamente importante. Hoje, assim, eu me vejo aí. Então, realmente, eu tô caminhando. Porque eu confesso que às vezes eu tô ali acordando. Eu juro, quando eu acordo, eu falo assim, eu tenho que levantar. Cara, todo mundo, o que não passa? Você passa por isso, Érica? Porque às vezes as pessoas acham que quem trabalha é terapeuta, quem trabalha com saúde mental, não tem. Também. Eu não sei se você sabe, a Adriana foi a primeira diretora do primeiro CAPS. Sim. Quer dizer, ela tá quietinha aqui, né? Mas assim, e a gente fala muito, porque tipo assim, o tipo assim vem de Curitiba, também sou de lá, né? Na verdade, sou de Paranaguá, você falou do seu marido que trabalhou lá, não sei o quê. Sim, eu morei lá então, um tempo também. é totalmente diferente, né? Sim. Então, a adaptação e tal, mudança, a cultura mesmo, que a gente acha que não, mas se você for ver, o social, lógico, né? Não tem como o meio não transformar a gente, não mudar, embora eu seja apaixonada pelo Amazonas todo, não tem como. Eu troco fácil uma praia pelo rio, assim, não tem como. Não tem. Até na apresentação eu coloquei, tipo assim, do rio, eu já sempre soube. Pequenininha que eu viria parar aqui, minha mãe é amazonense, eu sempre soube. Eu senti uma paz quando foram 4 dias aqui até Jutaí, onde é a família da mamãe, né? Eu senti uma paz, eu nunca tinha visto aquele céu, sabe? E tipo, cara, é água daqui, eu sozinha naquele rio ali, fora junto com as pessoas no barco e tal. Com a água, né? Eu peguei uma pneumonia. Porque eu ficava no vento, sério, peguei uma pneumonia. Porque imagina, a menina criada. Menina não, né? Mas, tipo, burra véia já. Burra não. Véia só. Lá criada em Curitiba. Então, tipo assim, morando no São Paulo, Rio, onde eu trabalho, me levava lá no Espírito Santo e tal. E aí, de repente, eu me vejo lá, eu fui todo, em vez de eu dormir da rede, não. Minha mãe dormia, eu ia pra cima, ia sem lençol. Eu dormia, deitava no banco duro e lá e ficava lá. Meu Deus, que coisa. Deu 10 dias, peguei uma pneumonia danada, que pra sarar foi o meu primeiro presente quando cheguei aqui, a pneumonia. Mas porque eu também procurei, ó. Toda escolha tem uma ação, né? Toda rebeldia te leva a alguma, né? Tem um Não adianta. resultado. Tem um consequência, resultado. né? Daí toda a vida mostrando pra gente sinais, né? De que as nossas escolhas têm consequência, né? Sim. Mas olha só, Cléo, quando você falava assim, a gente que trabalha com esse público também tem momentos que a gente precisa se afastar, né? E tá tudo certo. Esse movimento é necessário, porque tem paciente que traz conteúdo que bate com os nossos conteúdos e que a gente não estava preparado para aquilo, né? Hoje, eu digo para você, hoje eu já não... Hoje eu me sensibilizo, mas eu não me diluo com o outro. Antigamente eu me diluía junto, tava chorando contigo. Então como é que eu ia ajudar? Eu tava mais atrapalhando do que ajudando. E eu precisei aprender, né? Precisar fazer terapia, de vez em quando precisa tomar uma medicação. Você estava falando sobre a sua depressão, eu tive uma depressão, acho que foi em janeiro de 2021. Eu cheguei de viagem, estava com Covid, achava que eu ia morrer. Chamei todo mundo, ficou todo mundo do lado da minha cama e eu já achava que eu ia morrer, eu fiquei com aquela coisa, né? E aí eu tinha feito uns exames, aí eu lembrei dos exames, fui olhar, estava com meus hormônios tudo lá embaixo. Eu digo, eu tô assim por causa dos meus hormônios, né? Procurei endócrino entrou com a medicação. Eu faço de vez em quando uso do estalopram, quando eu vejo que eu tô querendo, aí eu faço o GAN, que é a gestão autônoma da medicação, né? E aí eu tomo, eu fico bem, eu faço terapia com meus colegas lá, psi, e a gente faz roda de conversa, porque é necessário, gente. Sim. Esse é um tipo de sofrimento que é diferente. Sempre digo assim, gente, tu vai lá na urgência, tu tá com uma dor de cabeça, tu vai na urgência, dor intensa. Faz um tramal, EV, daqui a meia hora passou, tu vai para casa, tá tudo certo. Essa dor do sofrimento de quem quer morrer é uma dor que não é diferente. Sim. Às vezes, eu fico dizendo assim, sempre digo isso, né? Que adianta, às vezes, ter o melhor psicólogo, ter o melhor antipsicótico, antidepressivo, se o ambiente onde aquele adolescente, é o público que eu trabalho, né? Por isso que eu sempre vou estar falando. Se é um ambiente que traz esse sofrimento, que é onde causa o sofrimento. Então, é muito complicado, né? Esse público que eu trabalho, não tem como a gente conseguir avançar se a família não estiver engajada. Família é base, é alicerce, gente. É necessário que se fale. Uma das coisas que eu vou aproveitar a oportunidade, quando a gente fala do cuidado hoje, né, que não é mais aquele cuidado de antigamente, que pega na força, amarra, fica, né? Hoje como é que é? Hoje é em liberdade, é no território. É onde essa pessoa circula.
onde é possível essa pessoa sim entrar em crise, mas sim é possível ela sair da crise quando ela tem aquele suporte. A começar onde ela está, na casa, pelos vizinhos, né? De quantas pessoas, amigas suas, estavam junto com você e deram esse suporte? Quantas? Né? E é isso que a gente quer. É essa ideia, dessa lógica, desse cuidado que a gente fala hoje em dia. O CAPS sozinho, ele também não dá conta. Imagina, 2 CAPS infantis, eu só tô de infanto juvenil, pro Amazonas. Aí eu vou aqui para Manaus, que só tem um CAPS AD e só tem um CAPS SU, que é para adultos de transtorno geral. Vai dar conta? Não vai. Né? Por isso que a gente precisa avançar nesse cuidado e falar amplamente sobre esse cuidado, também na atenção básica, também na atenção de urgência e emergência. Né? Hoje nós não temos mais o Eduardo Ribeiro, que fechou. Hoje nós temos o SERSMAN, não sei se vocês estão sabendo, né? Que é um lugar de urgência. Mas esse lugar de crise é um lugar que eu, de verdade, acredito que é possível você fazer esse cuidado, tanto na atenção básica, quando esses profissionais estão capacitados, como no CAPS, como em qualquer outro lugar. Desde que estejam disponíveis para. Entende? Por isso que é importante falar sobre, né? Sim. E não falar só no mês de setembro, como a gente já está falando sempre. Sim. Porque se eu sei o que é uma ansiedade, o que é o transtorno de ansiedade generalizada, eu vou saber identificar tanto em mim quanto no outro e vou poder ajudar. Perfeito. Né? E sabe outra coisa que é só pra gente entender que crise não é só aquela que está jogando pedra na mangueira. Porque às vezes quando a gente fala em crise, a pessoa acha que é aquela que está jogando pedra na mangueira. Quantas pessoas estão em crise e não estão externalizando aquilo? Quantas? Quantas vezes, às vezes, tu vai lá pro teu travesseiro, tu te derrama no teu travesseiro e tu sente e tu queres a morte, porque a dor que tu tá sentindo, para você ela nunca vai passar, não vai. Né? Ela não tem fim e você não suporta mais. E que se você não tivesse ali é a melhor coisa que você vê. Você não consegue mais enxergar. Esse teu, te interrompendo, né? Que era justamente colocado aqui, que é justamente para quem tá assistindo e para quem vai assistir, tipo assim, diferenciar, porque aquilo eu falei, uma coisa a gente tá vivendo e você, tipo, sobre, saber. Justamente, assim, para todo mundo, que isso eu percebo bastante, que é a pessoa não saber identificar. Como que você identificar? Antes disso, estou falando aqui, Cíntia, deixa eu até interromper aqui, tipo assim, tem gente que está falando que tá travando muito, alguma coisa, internet? Aqui tá normal? Ah, então tá bom, então tá. Deixa eu aproveitar aqui, então, só interromper, dizendo, oi, Gisele. A Gisele é uma fofa, uma querida, trabalha comigo, Gisele, tá aqui. A Joelma Ribeiro, tá entrando aqui, Eira Pinho, Gisele de novo. A Dona Marli, querida, maravilhosa. Ela sabe quanto ela é importante na minha vida. Ela tem me ajudado muito no dia a dia, sabe? Não tenho agora, tem que mandar beijo também pra Dona Marli, pra Dona Maria Antônia. Minha mãe, Dona Maria Antônia. Minha mãe também tá aqui. Aí tem a Iva Vieira. É a minha mãe. Olha, que a minha sobrinha beijo, querida. Tá aqui. Jaqueline Braca Rocha. Sila Santos, não sei quem é esse. E meu marido também tá assistindo. Acho que ele deve estar pensando nos surtos que eu já dei. A Gisele, a Gisele falando da internet. Não, Gisele, aqui tá tudo ok, tá? O Paulo Gravata, ele tem um programa aqui na rádio, né? Então, obrigada, Paulo, por estar prestigiando aqui o programa. Perguntando se tem Pix. Gente, ele acha que virou com essa mania agora e pergunta, menino, Pix é só com o Paulo, tá? Você manda mensagem pro Paulo, fala com ele, pede desconto, entendeu? Então, é com o Paulo ou com a Cíntia. Eles que são donos aqui da... Não tem Pix, não. Outro pode. Isso aí. Aí tem a Valéria também, Valéria Magalhães, falando sobre depressão. Ela falando a depressão é a falta da presença do Espírito Santo. A presença de Deus é fundamental para ter uma vida saudável. Também, lógico. Isso. Espiritualidade, não necessariamente. Sim, espiritualidade. Caso não seja esse o sentido do que você tenha falado, Valéria, você pode comentar aí. Gente, eu até ia perguntar. Se tiver alguma pergunta depois, a gente pode mandar para vocês?
Pode. E vocês respondem e a Sim. gente depois repassa, coloca lá no, né? Que às vezes pode ser que as pessoas mandam e tal. Até ia colocar o telefone nosso, que a gente é muito chique, a gente tem telefone, né? Então a gente tem um telefone que é para WhatsApp mesmo, para conversar, para falar, quiser deixar uma pergunta, uma sugestão, um tema que quer ser abordado. A gente quer muito falar sobre fibromialgia, esclerose múltipla. Então são coisas muito importantes que precisam ser faladas, né? Não dá pra gente deixar escondido na moita ali. Doença autoimune, acho que teve um recorde, assim, principalmente depois da Covid, né? Por isso que não é só sobre, quer dizer, saúde mental, eu acho que ela é importante para você lidar com todo, né? Passa todas as outras áreas. Pois é, que então, afeta. O 999, são 3 9, são 999 13 12 48. É o nosso WhatsApp, né? Então, se alguém quiser mandar durante a semana, aí as meninas aqui, a Érica e a Gisela, né, qualquer pergunta, vou estar encaminhando e a gente coloca, ou responde, manda a resposta, ou a gente coloca no próprio Instagram. Falando aí, eu queria voltar então ao assunto aqui. Aquelas assim, tô tentando seguir um roteiro, vira pra cá, mexe pra cá e tal. Que era justamente, tipo, como é que eu vou entender, como é que uma pessoa que tá em casa, longe, vamos supor, a gente tem acesso lá, meu tio tá assistindo lá em Jutaí. Ele pode não ver hoje, mas ele vai ver vou mandar pra ele, né? Eu vou me exibir lá pra ele. Aí, tristeza de depressão. Ele tem um tempo, né? Uma coisa é eu estar triste uma semana. Uma coisa é eu estar triste 3 semanas, 4 semanas. E não só tristeza, mas junto com a tristeza vem o quê? Vem, eu me isolo, não como direito, não estou comendo. Então, tudo aquilo, eu sempre digo assim, tudo aquilo que atrapalha minhas atividades de vida diária, ou seja, aquilo que eu fazia antes e eu deixei de fazer, tem alguma coisa errada, não tem? Sim. Porque eu posso estar triste, mas eu estou indo trabalhar, eu tô indo fazer as compras, eu estou na minha casa limpando, mas eu estou triste. Mas essa tristeza, ela é tão intensa que ela tem me impedido de fazer o que a gente chama das nossas AVDs, né? Que é atividade de vida diária. Não tomo mais banho, não penteio mais o cabelo, não estou mais comendo, não consigo levantar da cama, não estou sentindo mais prazer na vida. É apatia mesmo. Então tem alguma coisa errada, não tem? Acho que já chegou a hora de pedir ajuda. E às vezes, Cleo e Adriana e Gi, a pessoa não consegue pedir ajuda, mas alguém está do lado, a gente tem que prestar atenção. E vem primeiro, tem essa coisa de vir primeiro a depressão, a ansiedade, depois a depressão, ou não? A pessoa pode já, tipo assim, quando ela vê, ela já está depressiva, ou ela já passou por um... Porque a gente sabe que depressão é excesso de passado, né? Basicamente falando, né? Quando eu vou falar, tipo assim, o estresse é o excesso do hoje, né? Que a gente e sente no corpo ainda, né? Vá lá, as bandas cheios dos roxos, andar por aqui, que pelo amor de Deus, daqui a pouco é umas pintinhas roxas que aparecem. Falei, Jesus amado. E é uma dor nas costas. E a ansiedade é aquilo que você não sabe o que, né? Basicamente, vamos supor, todo mundo entende mais ou menos assim quando a gente explica. Então, também, não só da tristeza que eu falei, também como que a pessoa pode, tipo assim, sabe o que? Diferenciar a angústia da ansiedade que precisa de remédio. Sabe? Tipo, a tristeza você já falou. E também se já engatando aí, que é justamente isso. Vem primeiro a ansiedade? Vem, ou não? A pessoa já vem com a depressão direto. Ou ela teve um quadro que ela deixou lá para trás e não fingiu que não viu, deixou aquele gatilho para lá, não resolveu. E aí? Normalmente quando o adolescente chega com a gente, no acolhimento, ele sempre fala assim, eu sou muito ansioso. Já era ansioso. Já tinha ansiedade e com o passar do tempo essa ansiedade, porque é aquilo que você não consegue lidar, não é isso? Eu até acredito que você ter tudo com dosagem equilibrada, por exemplo, medo ele é importante a gente ter medo, né? Se eu tenho medo, eu não vou atravessar a rua porque eu tenho medo do carro me bater. Mas quando paralisa, quando deixa de fazer, ou seja, quando, volto a dizer, atrapalha minhas atividades de vida diária, isso pode se tornar um problema, então preciso de ajuda. Aí eu quero aproveitar e quero dar um dado para vocês. Eu até anotei, olha, eu fui até pesquisar para trazer que aqui honra, pra vocês. Obrigada. Eu vou falar dados que é do meu serviço onde eu estou inserida, tá? Só para vocês terem ideia, eu vou trazer do ano de 2022. Em 2022 nós tivemos casos de entrada de paciente, 497 casos diagnosticados com depressão. Ansiedade, 185. O TEA, que é o transtorno do espectro autista, 459.
o TDAH 184. Normalmente, ou quase sempre, a depressão e a ansiedade, elas podem andar juntos. Então, se eu somo 497 mais 185, dá quanto? Quase 600, né? Alguém tem uma calculadora? Isso, eu estou falando, gente, de público infanto-juvenil. Público adolescente. 683, mais ou menos. 693. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Uma coisa eu estou falando de um diagnóstico que a gente vê muito no adulto, né? Mas eu estou falando de um público infanto-juvenil. Aí a gente vai para o ano de 2023, que ainda não fechou, tá? Esse dado aqui é do primeiro e segundo quadrimestre. Depressão, 365. Nós ainda não fechamos o ano. Ansiedade, 197. TEA, 329. TDAH, 372. Nossa, Aí eu pergunto, o que está acontecendo com as nossas crianças, gente? Já está entendendo? Eu estava até falando, nem lembro para quem, que eu já falei para tanta gente esse mês. Essa semana mesmo, né? Essa semana eu fiz 2 notificações compulsórias de criança que se lesiona, que faz a prática do cut, né? Que é do corte, né? Que quer se matar, que, entendeu? Que tem assim, tem alguma coisa errada, gente, acontecendo. Sabe? Então a gente precisa. Aí quando a gente vai a fundo, que a gente começa, né? Eu não posso falar porque eu não tenho, assim, eu não fiz a pesquisa, né? Mas é uma oportunidade aí, quem gosta da pesquisa, fazer uma pesquisa sobre isso. O que está acontecendo? Aí quando você vai investigar, essa criança, esse adolescente, ele é o depositário de toda uma desorganização que na maioria das vezes é familiar. É o que a minha prática tem me mostrado. Isso. Entendeu? É também que eu tenho notado. Tudo vem da infância, alguma coisa lá, né? É uma cicatriz lá que não se resolveu, que vai ficar lá e não adianta. Vem o gatilho e vem com tudo. Eu vi aí os dados dela, né, com licença, como professora da rede pública. Eu acredito também que o que está ocorrendo, eu posso falar pelo meu público e falar pelas minhas colegas, que nós temos encaminhado mais, né? A gente vem conversando mais com os pais e percebendo mais. E antigamente, quando eu comecei a lecionar com 17 anos, Deus o livre, você falar para uma mãe que o filho dela era autista era mesmo que matar a pessoa. Não. E não, meu filho, não, é porque ele é assim, mas ele é o tempo dele. Né? E hoje em dia as mães, elas já estão mais atentas, entendeu? Elas estão aceitando mais, entendeu? Principalmente o TDAH. Que, por exemplo, antigamente a gente dizia, esse menino não para, é mal educado, é indisciplinado, isso mesmo. Criado de qualquer jeito. E hoje em dia a gente já conversa com a mãe com uma outra perspectiva. Olha, ele não está conseguindo ter foco, ele é disperso, ele não está conseguindo assimilar o conteúdo, então era bom levar um neurologista, procurar o CAPS. E até os documentinhos a gente entrega para eles levarem no CAPS, né? Às vezes quando a criança está agredindo muito, outras crianças também têm isso. Eu acredito que esses números talvez estejam subindo por essa preocupação que está havendo também na Secretaria de Educação, para que essas crianças possam ter acompanhamento. Eu vou dizer por mim, porque eu era uma criança difícil, que eu mordia outras crianças, eu batia, eu era um ser bem difícil. E eu não tive acompanhamento, porque era uma época, anos 80 e 90, minha mãe não tinha essa compreensão, né? Os professores não chegavam com ela e diziam assim, olha, sua filha é assim, é assado, né? Geralmente, atualmente nós chegamos com os pais e a gente conversa, olha, eu observei que ele tá assim, tá assado, mas na nossa época não tinha isso. Eu só era muito danada mesmo e faltava um pouquinho mais de educação, então muitas das vezes ela era punida por conta de mim, punida por outras pessoas da família, né? Questionavam, julgavam ela porque eu era daquele jeito extremamente inquieta por conta de ela não conseguir me dominar, não me educava. E na verdade não era. Já era uma dificuldade que eu apresentava, inclusive outros primos meus também apresentavam, mas a gente não tinha esse amparo, a gente não tinha essa preocupação da sociedade em si, de ajudar, né? Geralmente a gente via que tinha um atendimento para as crianças que
fisicamente demonstravam, né? As crianças com síndrome de Down, as crianças que Paralisia eram cadeirantes. E só, né? só, Porque aquelas que isso. estavam internamente, que aparentemente não aqui, tá tudo bem, é saúde, não sei o quê, não é? Os menino próprios muito danado médicos é assim diziam isso, né? Ah, não, a criança é assim mesmo. Criança saudável tem que ser assim, Exatamente, danada, tem né? que se preocupar quando tá dormindo, né? Tem que se preocupar quando tá muito quieto. Mas Outra olha, coisa- deixa eu aproveitar só a fala dela, né? Gente, saúde mental, eu sempre digo isso, não é a boneca da vitrine. Nunca Não foi. tem, até hoje a gente tem essa luta. Não tem, Adriana? Você que já Nunca passou teve. por lá? Imagine o público não está na agenda. Esse cuidado, a saúde mental infantil não está na agenda. Por isso que, provavelmente, nessa época, tinha toda essa dificuldade. Até quando a reforma psiquiátrica começou por conta do cuidado com os adultos. Inclusive, eu vou deixar aqui outra indicação de livro, Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Tem um capítulo lá que fala sobre essas crianças que viviam dentro do hospício lá de Minas Gerais, que agora eu esqueci o nome, que é muito Holocausto? famoso. Holocausto Brasileiro, Daniela Arbex. Também tu pega ele na internet, baixa e lê. Outra coisa também que a gente toma um cuidado em fechar diagnóstico. Porque, gente, um diagnóstico, uma vez que foi dado um diagnóstico, Sim, nossa. isso é uma marca na pessoa. É. É verdade. Né? Então a gente tem esse Pra cuidado. trabalho, pra vida e Sim, tudo. sim. Estigma E assim, tá marcado. trabalhar com o público infanto-juvenil é extremamente desafiador. Se trabalhar com saúde mental imagina com esse público. Por quê? Porque ele está em desenvolvimento. Né? A gente precisa entender que muitas coisas, por exemplo, eu recebi essa semana uma criança de 5 anos de idade que a escola mandou porque a criança fantasia muito, mas ela está na época de fantasiar. Sim. Entendeu? Aí a mãe era separada do pai, ela inventou uma história sobre o pai para justificar para os coleguinhas. Imagina a cabeça da criança. Tu tem pai, eu não tenho. Eu tenho que inventar um pai. Você tá entendendo? Então a gente precisa tomar cuidado. Ainda mais se ela não condena, se não tem essa abertura em casa Sim. de poder conversar e saber, né? Sim. Aí outra coisa, o que a gente também vê na nossa prática, né? Não sei se os colegas estão assistindo. A gente vê que tem muitas crianças que não têm limite e que fazem tudo o que quer. E que aí pode se dar um diagnóstico de TDAH e não é falta de limite, é falta de ter o pai e a mãe caminhando junto, porque estão muito ausentes de casa, estão terceirizando esse cuidado. Né? A minha irmã também ela é professora, né? Ela, de vez em quando ela compartilha comigo algumas coisas. Meninos que na sala de aula ela consegue ter o controle, mas em casa a mãe reclama. O que está acontecendo? Porque TDAH ele tem um comportamento em todo lugar. Depende, mudar o local, não muda. Independente do local, ele vai ter aquele comportamento. Mas a criança que tem um comportamento dentro de casa de um jeito, comportamento na escola de outro, é só para a gente refletir, né? Porque a gente, inclusive, não costuma fazer julgamento, nem tirar conclusões. Não podemos. Pelo contrário, a gente toma muito cuidado quando é para falar, né? E assim, uma coisa que acontece também, a gente no município, a gente tem o CME, né? Que até então era um parceiro, mas mudaram o fluxo. Então o CAPS não pode mais encaminhar para lá. A gente até ia lá para saber, né? Porque às vezes chega menino que a escola manda pra gente, que é uma dificuldade de aprendizado, né? Que não é para CAPS. Isso precisa ser dito. CAPS, o que é CAPS? Centro de Atenção Psicossocial. Ele surge da reforma psiquiátrica para pessoas com transtorno psiquiátrico grave. Pois é, aí É pra agora, esse então, público. Pegando já isso que não era uma resposta para agora, não era uma pergunta para agora, mas aí até, né? Mas tudo bem, que bom que você já falou, que é justamente o funcionamento do CAPS. Lá até que idade? Onde você no seu que é tipo assim, nos- para infanto juvenil. Isso, De que idade a que idade? até 18 anos, se ele já vem caminhando com a gente. Se ele já tem 18 anos, aí ele vai ter que procurar o CAPS adulto, né? Que aqui nós temos o... Mas feito 18? Eu tenho 18 Completo, anos é. completo, eu já vou para o CAPS adulto, que a gente tem o Silvério De Tundes, criança, mas 0 a 18? de 0 a 18. Você sabe que também tem que, né? De nasceu já, né? Mas também é mais difícil. é. Normalmente eles vão com 3 anos, né? Quando os pais já suspeitam ali que tem algum comportamento alterado, né? Aí eles procuram serviço. Mas aí a pessoa precisa o quê? Ter uma identificação, certidão? Sim, é porta aberta. SUS, não. CAPS é porta aberta. Mas ela tem que estar em crise? Tem que estar passando por alguma coisa? Digamos que ele tem que estar... Vai porque tem alguma coisa que não tá Sim, legal. mas não precisa estar em crise naquele momento. Porque às vezes as pessoas acham que até pra ir pra lá... Não, até porque, Cléo, o CAPS, eu vou ser muito sincera, né? O CAPS é um local de crise quando a gente já conhece o paciente. Quando é um paciente nosso, que a gente já tem vínculo, aí a gente consegue até fazer algum manejo. Mas se ele estiver na crise,
né, que precisa de um suporte de uma tecnologia maior, digamos assim, né, aí teria que ser urgência psiquiátrica lá para o SESMAN. Qual é a proposta da reforma psiquiátrica? Que as pessoas em crise sejam atendidas em hospitais gerais. Que nós não temos. E aí, responde, Adriana. Não temos nenhum leito, nenhum hospital geral em Manaus. Depois que fechou o Rosa Blaia, então a coisa ficou bem mais complicada. Porque, como ela falou, a saúde mental não é a menina dos olhos de ninguém. Sim. Né? Ninguém fala sobre saúde mental. O recurso que vem é diferenciado também. Não é lá essas Coca-Cola toda, né? A gente sabe que os profissionais que trabalham no CAPS dão um duro danado, né? Quando eu entrei no CAPS, lá em 2001, que a gente abriu o primeiro CAPS, a gente era na Cachoeirinha, né? Na Cachoeirinha, na Sim. Borba. A gente tirava dinheiro do nosso bolso para comprar as coisas para poder fazer uma terapia. Claro que hoje eu acho que isso daí já passou essa fase, né? Porque antigamente também não tinha nada do que a gente precisava para terapia ocupacional. Mas você faz a mesma coisa na rural ainda. Tira dinheiro do teu bolso, não vem, isso é de você, querida. Mas ela faz isso. A gente agrupa junto as pessoas que estão com a gente para fazer a mesma coisa. Porque senão a gente não consegue trabalhar muito, não. É mais rápido de resolver, né? Com certeza. E aí, ó, a gente tem essa lacuna que é enorme. A pessoa está em crise, não tem o CAPS, eu vou para onde? O SAMU não leva, né? Às vezes chamam a polícia, que não tem o manejo para tratar com essas pessoas com transtorno, principalmente em crise. Dependendo da crise, fica violenta, aí chama a polícia. Aí a polícia vai e já chega com uma outra abordagem, entendeu? E aí vai levar para onde? Isso que eu perguntei. Tipo assim, então, hoje a gente tem o SESMAN. Que substituiu o Eduardo Ribeiro. O Eduardo Ribeiro fechou no final do ano passado. Colocar todos se você achar alguma outra informação que você acha importante, ou que é importante pra gente estar colocando lá na página, né? Mas eu vou pegar, tô colocando todas as suas indicações aqui e a gente vai estar colocando lá também. E até o horário, né? O horário do CAPS Sim, a gente funciona de 7 às 17. É o funcionamento do CAPS. E a gente, como eu falei, é porta aberta, mas a gente também recebe com encaminhamento, né? Tem o horário acolhimento pela manhã, acolhimento à tarde. A gente faz uma escuta qualificada, né? Os profissionais que ficam no plantão fazem essa escuta. Se realmente aquela criança, aquele adolescente é um perfil para atendimento dentro do serviço, a gente fica com essa criança no serviço, trabalha junto com ele, faz o projeto terapêutico singular. Eu gosto de falar projeto de vida, porque é algo que na minha cabeça vai para além de atividade dentro do serviço, né? Não sei porque eu gosto dessa palavra, projeto de vida, para fazer essas pessoas voltarem a sonhar, né? E organizou esse paciente, a gente vai para o território com ele. Por quê? Porque a gente precisa entender que o CAPS é aquele lugar de passagem. Sim. Estabilizou, melhorou. Tanto é que a prefeitura, eu volto a dizer, gente, eu quero olhar sempre o copo meio cheio, nunca meio vazio, como dizia meu marido, né? Como diz meu marido. Porque a prefeitura ela tem qualificado os médicos, eu penso que já é um começo, mas não tem que ser só médico, porque não é só médico que cuida, né? Tem que ser a equipe toda, para a continuidade desse atendimento. Isso eles estão fazendo desde antes da pandemia, né? Que eles estão qualificando. E tem agora as equipes EMUT, né, que estão também sendo qualificadas para dar esse atendimento. Como digo assim, vai para o território, a gente identifica qual é a estratégia, a OBS mais próxima da casa, a gente vai até lá, conversa com o colega profissional, explica, olha, o paciente estabilizou, nós já pode dar continuidade. Às vezes, gente, eu digo só, mas não é só isso, né? Uma renovação de receita. Mas ele já está trabalhando, ele está estudando, vai ficar no CAPS por quê? Entende? A pessoa precisa viver, mas tem muita gente que não entende, Cléo. Não, eu entendo que o CAPS é de passagem, né? Tipo assim, eu só... casos que já chegaram, assim, pra mim, que do sentido de... principalmente do AD, né? Tipo assim, já passou o tempo, foi. A pessoa não teve acompanhamento, não mandou seguir para outro lugar, não mandou para um outro acompanhamento. Você sabe que não tem como. Mas deixa eu só abrir aqui um parênteses, né? Fazer uma defesa aqui. O público de AD é o público mais difícil. Muito difícil. Não, concordo. Né? Eu acho até que, assim, lá o CAPS e Leste, os CAPS, a gente atende os dois públicos, né?
porque é o público infanto-juvenil. Então, se tem algum adolescente que tem algum problema, né, com o uso abusivo de álcool e outras drogas, é CAPS. Só que se você me perguntar, Érica, como é que eles chegam lá? Eles chegam lá ou porque o Conselho Tutelar mandou ou porque a Justiça mandou. Sempre obrigado, né? Sempre obrigado. É importante a gente entender que a pessoa, ela precisa reconhecer que ela precisa da ajuda. Se ela não vê prejuízo naquele uso, ela não consegue ver, você acha que a gente vai conseguir fazer alguma coisa? Não vai. Não, mas, né? mas é nesse sentido, tu tá entendendo? Sim, não, entendi. Mas é que tem casos isolados que a gente sabe de pessoas que foram pelas suas perninhas até lá, e aí, tipo assim, sai. Não é uma crítica, não. Tipo, quer dizer, é uma observação que, tipo assim, às vezes, nem todo profissional é Érica, querida. Nem toda profissional é Adriana, sabe? Que eu sei que essa daqui vai lá, a outra não fez preventiva, ela cata lá, a pessoa pesca, a pessoa no ramal, entendeu? Nem todo mundo pensa assim, né? Então é isso que não é todo, é por mais, né? Tipo, é legal vocês estarem falando assim, eu vejo que você tem paixão. Eu falo que, tipo, o conselheiro tutelar não teve eleição agora, né? Mas assim, gente, em primeiro lugar, parecia uma coisa parecia que tava elegendo vereador, prefeito, não é? Eu senti muito disso, né? Eu não tô, aqui não é uma crítica, é um comentário, na verdade. E porque eu acho que conselheiro tutelar é missão de vida. Sim. Né? Assim como vocês que escolhem, não, porque se você vai se dedicar ali, né? Imagina você, não sei o que tinha muita fila, eu fiquei assustada com tudo, sabe? Eu falei, gente, o que é isso? É conselheiro tutelar, você vai escolher a pessoa que representa e que vai ajudar o seu bairro, a sua zona, a criança, a casa ali, né? Porque é tão complicado, né? Porque parece que já virou uma política, já virou uma... E me corrijam, pessoal, os conselheiros, não fiquem chateados comigo, né? Conheço 2 que ganharam e espero que façam um ótimo trabalho, foram reeleitos e tal, mas, tipo assim, a gente sabe, só o que me chocou foi, tipo assim, ver a forma, sabe? Como se fosse realmente, tipo, de santinho e aquela coisa política mesmo. E isso me deixou um pouco entristecida, assim, que eu achei que fosse uma coisa mais por amor, sabe? Acho que é mais lúdico, acho que eu via uma coisa de uma forma mais lúdica, né? E aí a realidade me bateu, eu falei, opa, nossa, né? Aí, mas enfim, as que eu conheço, pelo menos o pessoal do Conselho Tutelar, todos são muito... E conhecer você e, assim... A Jânglia também, que é lá da Santa Teofina. Silvério Tundes. Nunca, sempre quando eu preciso, ela tá lá, maravilhosa. Sim. Setembro Amarelo, ela também foi lá numa conversa, uma roda de conversa, sempre disposta. E realmente essa é a queixa, assim, né? Tipo assim, geralmente. Eu sei que a gente já tá 1 hora aí. A gente tem mais 15, 1h30, a gente tá mais 15. Tanta coisa, eu não perguntei metade, tá? Não vai esgotar. Né? Aí a única coisa que eu queria falar é que tem aqui. O Silas perguntou sobre fibromialgia. Fibromialgia, como eu disse, é um assunto que a gente vai falar, é um programa só disso, né? Porque é muita coisa. Então, é fibromialgia, esclerose múltipla. Então, não dá aqui não vamos entrar nesse assunto hoje. Aí perguntaram aqui a Valéria, perguntando se já falaram de Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama. Queria que falasse sobre o alerta de saúde, segurança, proteção solar e hidratação em altas temperaturas. Sim, vamos falar tudo sobre isso. Hoje é um programa que seria, né, sempre desde o dia 30, que não foi, que é agora, mas é sobre saúde mental. E não é porque todo mundo aqui tem saúde, tá com problema, não. Na verdade, todo mundo tem mesmo, né? É fato. E tá tudo certo. E tá tudo bem. Que nem a doutora Rosângela, né? Que eu acho engraçado lá e tá tudo bem. A gente vai tentando seguir e tal. Um humor aqui, uma coisa ali. Vocês são pessoas assim. Conheci você, Érica, e já tô assim pelo teu sorriso aqui e tal. É aquela coisa de energia mesmo. Porque a gente tá no mesmo propósito, né? A Gi, por mais que ela tá... mas eu sou professora de história. Gente, ela tá em sala de aula. Então, quer dizer, você acaba, tipo assim... Não só professora, você tem que detectar. Porque o professor tem uma nova função. Sim. Vivencia 2 vezes, né? Sim. Tanto pela parte dela, quanto pela identificação. Sim. Dos alunos que ela trabalha. A gente vai ter programa, gente, não se preocupa que a gente vai ter programa sobre inclusão, inclusão né, tanto na escola, inclusão tipo assim de outras, né, de pessoas com algum tipo de deficiência, coisas que eu não concordo. Às vezes a gente fica assim, falei, será que eu sou eu? Antes de vir pra cá, eu pensei... Tá igual a Macabé já? A intenção era, tipo, será que eu vou conseguir ser eu?
Porque, tipo assim, se eu falar isso aqui, alguém pode entender aquilo ali. Se falar de outro jeito, pode entender de outro jeito. Acho que eu falo igual ela agora. Será que Não, sou eu. Porque aí eu tava falando, falei, Silas, a primeira coisa, se o que eu trabalho e as coisas que eu escuto, bem, até agora eu não escutei do meu trabalho nada negativo, mas com certeza deve ter, porque ninguém é uma coisa que eu deixo bem, você tem todo o direito de escolher com quem você quer ser tratado, né? Você não é obrigado a gostar de ninguém. Você tem de identificar. Eu gosto muito de falar numa linguagem onde a pessoa se entenda e sinta que está em casa, conversando, para ela poder se abrir. Eu acho que isso funciona para quem eu atendo, pro perfil. E incrível que eu acabo atraindo essas pessoas, né? Vem todo mundo, mas querendo ou não, aí um vai, tipo assim, já indica pro outro, indica vai, que é aquela coisa. É passagem. Não tem como você fazer um serviço online a vida inteira. Não é? Tipo assim, você pode fazer tipo assim, depois acaba espaçando, eu nunca deixo de falar com eles, né? Então, quer dizer, passa 15 dias, depois vai uma vez por mês, depois de 6 meses, mas eu tô lá e tô sempre aberta. Tipo, quando quiser, tô aqui, me procura. Não tem como, eu não consigo. Sabe? É uma paixão tão grande que eu já tô vendo, eu vou ter, esse hiperfoco não é luxo teu não, tá, bebê? Porque assim, palavra cruzada, conversa cruzada, eu tava aqui, só nisso. Aí ela falava comigo, não me interrompe que eu tô fazendo um negócio aqui. E tava lá. Só que eu foco numa coisa, eu vou fazer aquilo. Não, eu tenho que trabalhar sabe? Tipo assim, tudo pra fazer e gestar meu tempo melhor. Eu tô fazendo terapia, eu faço terapia uma vez por semana, né? Online também, com uma psicóloga de fora, de São Paulo. E faço também uma atividade terapêutica lá no Floresta Zen durante a semana com Atila Arraial, que é neuropsicólogo. E essa semana ele falou sobre essa circunstância do cérebro a gente estava falando sobre o hiperfoco, que é o vício, né? O cérebro ficar viciado nos prazeres. Então, o que eu entendi? Que eu fico muito focada porque o meu cérebro sente prazer, sente calma, sente tranquilidade. Então, aí agora eu tô começando a jogar para outros lugares, que é a fotografia, né? Eu digo, né, eu preciso sair um pouco disso aqui, senão eu vou ficar só nisso aqui, não dá. Aí a gente foi pra fotografia, e aí eu tô transferindo essa busca de prazer na fotografia e tá dando certo. Né? Porque lindos ensaios, já viu os ensaios? Não cheguei a ver ainda. Lindo. Com roupa antiga que a gente faz. Antiga. Eu já me candidatei na dupla, porque a gente não tem foto junta, né? Eu já me candidatei. Aí vai a Cíntia também, se você quer, a gente vai, ó. Amanhã nós vamos fazer no cemitério. Aí todo mundo fala assim, no cemitério, cara, lindas fotos no cemitério, fica lindo. E eu já tô aqui, ó, hoje eu transferi algumas pessoas pra Pois olha só, eu falei, meu Deus, mas eu já fico pilhada e eu só acalmo a minha cabecinha quando eu entrego a foto de todo mundo, que eu edito, que eu vejo, aí é isso, entendeu? Então, mas é legal a gente ter a oportunidade de se conhecer, de fazer terapia. Eu tô aprendendo muito na terapia, né? Por exemplo, você estava falando agora de ansiedade. Você perguntou dela o que é ansiedade, né? É angústia, né? De saber diferenciar. Eu descobri que a minha ansiedade é cobrança, né? Já conversando com a psicóloga já 3 vezes, ela me falou que você já parou pra pensar que você se cobra muito? Eu fico todo tempo me cobrando, todo tempo fazendo cobranças pra mim mesma. E aí eu entendi que eu não preciso ficar me cobrando. Tem coisas que eu me cobro gratuitamente, que não tem necessidade. Eu não tô devendo nada pro outro. E aí eu aprendi isso essa semana com ela. Aí passou aquele exercício, né, pra fazer. Mas foi bom. É bom. E é tão bom quando a gente consegue descobrir, né? Fazer essa investigação dolorida. Não. Muito. Chorei 3 terapia vezes. Dói pra caramba. Chorei. Eu digo, não quero. E tem aquela hora que fala assim, vamos parar por aqui, hoje não dá mais, né? Tipo assim, já. Que bom se todo mundo pudesse escolher, né? Assim como eu tô falando que, tipo assim, a pessoa tem o direito de escolher e tivessem mais pessoas interessadas em fazer, tipo assim, que tivesse mais trabalho, tipo, de forma voluntária, de forma gratuita, que tivesse acesso para todo mundo, que a gente sabe que é caro, sabe que, tipo, ou então não o governo subsidiar, né? Porque eu acho que o governo contratar e montar equipes, né?
Até eu tô vendo aqui que é a Ana Cristina Furtado de Carvalho Regis. Já gostei, o nome Essa é minha parceira, viu? Ela Ana colocou. Fono, Eu acho que quando eu falei do CAPS, aí ela colocou aqui, mas temos uma equipe muito boa no CAPS. Eu não duvido disso, querida. Não duvido. Não mesmo. Fazemos o que conseguimos como equipe, mas é um trabalho em conjunto. Com a família tem um grande papel. E isso, o que eu comentei é porque sempre. Também, gente, a gente não vai agradar todo mundo. Sempre vai ter alguém que vai sair, que vai falar, que vai não sei o quê. Assim como tem gente que vai dizer que depressão é falta de Deus, assim como vai, né, que isso era um comentário que tinha aqui que a gente não vai mais ter tempo para falar, mas enfim, que é justamente isso, né, que as pessoas, que nem eu coloquei aqui, vou deixar então essa, a penúltima a última pergunta. O Paulo ele vai dar um desconto porque é o primeiro dia, eu coloquei, ainda vou ler para ler bem certinho aqui. Isso é para todo mundo aqui. Eu não estou bem, não sei identificar o que eu estou sentindo. Ouço muitos falarem sobre saúde mental, mas não sei se é o meu caso. Procurar família para mim não é uma opção, pois sempre disseram que é uma frescura, falta de Deus. O que eu faço? Qual a primeira coisa que eu posso fazer por mim? Quem está escutando e se identifica com isso? O que eu posso fazer? Tipo assim, se eu não tenho conversa em casa, não tenho um amigo, não tenho nada, o que eu posso fazer? Cleo, é procurar atenção básica. Pode procurar a unidade básica mais próxima da sua residência. Pede uma consulta com o médico vai pedir com o clínico, tá? Como eu falei no início da nossa conversa, os médicos, eles estão sendo capacitados, casos leves a moderados, é para eles começarem a fazer as intervenções que são necessárias, tá? Então pode procurar, essa é a orientação que a gente dá, entendeu? A gente só precisa entender... quando vocês estavam falando assim com relação até pegando a fala da Ana, né? O que acontece? Por que às vezes a gente tem dificuldade de desvincular o paciente do nosso serviço? Porque a gente tem vínculo com eles. Porque é um serviço que, sim, apesar de todas as nossas dificuldades, a gente faz o melhor nas condições que a gente está. A gente trabalha com vínculo. A gente trabalha com corresponsabilização. A gente trabalha com planejamento, a gente precisa trabalhar dessa forma. Eu sempre digo assim, gente, sabe qual é o passo a passo? Sabe qual eu chamo de arma, né? Mas é uma ferramenta que a gente consegue avançar é com vínculo. Porque quando a pessoa, o nosso usuário, ele cria vínculo com a gente, aquilo que a gente propõe, eles topam. E não sei se a gente ainda vai ter tempo, mas eu queria aproveitar a Gi, né, que está aqui. Assim, é um prazer te conhecer. Né? E eu vou te levar lá no CAPS para te conversar com os nossos adolescentes, porque eles precisam ouvir. Gente, um dia desse nós fomos lá naquele museu da polícia, que fica ali na praça. Nós estávamos com um grupo de adolescentes, que a gente tem esse grupo de adolescentes, que são meninos que a grande maioria tem um diagnóstico de F32, que é de depressão, né? E tinha uma moça lá, que ela tinha sido paciente nossa. Ela chorou e eu acabei chorando junto com ela, porque ela ficou feliz de nos ver lá. E ela disse, gente, isso que você está lembrando de mim? Eu disse, sim, mas eu menti, né? Eu não consegui lembrar, porque é muita... Gente, eu tô há 10 anos lá, é muita gente, mas né? Você fez cara de... Aí eu disse, sim, aí eu sou muito dada, né? Abracei, eu, ai, que bom te ver aqui. Eu estou estagiando aqui, eu sou estagiária. Olha, se você quiser, eu vou estar sempre aqui. Pode trazer os meninos. Aí ela falou lá para os adolescentes, olha, eu já fui igual a vocês. Ela falou a vida dela toda lá para os meninos. Né? Outra vez foi uma menina da medicina, que ela tinha sido paciente nossa, e agora ela estava voltando pela Liga, que a Liga da Psiquiatria vai lá, né? E ela disse, olha, eu fui paciente daqui, vocês me ajudaram. Quantas pessoas a gente também não conseguiu? Já passaram pelo né? processo, né? Eu queria Então, perguntar sobre o interior. Maravilhoso. Eu queria perguntar, se você quiser, tipo, eu vou deixar essa pergunta, não tem como responder, né? Eu não tô afim de apanhar de ninguém. Então, mas assim, tipo, é uma pergunta, tipo, e o interior, como é que vai? Também vai acaba, tipo assim, que você falou na unidade, vai na unidade de saúde, vai falar com o clínico e do vai interior pedir. do nosso município, do nosso estado, porque não né? tem CAPS lá, né? Não, é assim, deixa eu te explicar. Existem, inclusive, Antonieta, não sei se você está me ouvindo, a Antonieta é a nossa coordenadora da RAPS do Estado, é alguém que eu tenho visto, assim, fazer muito esforço, né, para que realmente a saúde mental melhore no Estado. Existem alguns municípios que têm CAPS tipo 1, porque os CAPS, eles têm modalidade de tipologia. Né? Então, os CAPS tipo 1 é aquele CAPS que atende todos os tipos de transtornos do seu município. Ele tem que dar conta dos seus problemas. O que a gente acontece, às vezes acontece, né? Isso não é raro não, tá?
Eu tenho CAPS, eu não consigo dar conta. Ah, não, vai lá para Manaus que Manaus vai dar conta. Como? Até um dia desse eu estou num grupo de CAPS que eu disse assim, gente, como é que a gente vai dar conta se nós somos um serviço territorializado? Eu preciso conhecer o meu território, o que eu tenho disponível no meu território para eu utilizar para melhorar o cuidado nesse paciente. Eu não conheço o território. Se for para vir só para a psiquiatria, vai pelo CISREG. Porque eu tenho psiquiatras. A psiquiatria que está dentro do CAPS, ela tem uma outra lógica de cuidado que é diferente. Então, o município que tem CAPS, ele tem que dar conta da demanda dele. É capacitando, é estudando. Gente, eu não paro de estudar, a galera não para de estudar. Agora, recentemente, a prefeitura pagou para a gente uma capacitação, né, com o pessoal do Senat, com supervisão clínica. Então, é isso que os gestores precisam fazer, capacitar suas equipes. Porque tem muita gente que não está preparada e estão indo. E aí a pessoa sofre e adoece. E não é essa a ideia. Né? Tem que passar pela qualificação. Gente, é tanta coisa que eu queria perguntar. Bem, eu falei que é a penúltima, tinha uma antepenúltima que eu ia perguntar para a Gisela aqui. Eu quero saber se a gente pode contar com vocês uma outra vez para vocês virem aqui. Sim. E aí... Porque é um assunto que não se esgota. Não, a gente pode ficar aqui e vai. Pois é. Então, por favor, se vocês, né, aí com calma quer dizer, com calma já foi agora com calma. Mas não adianta, porque é muita coisa, justamente isso, né? E aí e a gente está começando, eu sei que vai assim, então eu só vou falar de novo para quem assistir, quando assistir, né? Que mande as perguntas e tal, que a gente vai repassar para as meninas. É muito interessante. Por exemplo, eu tô readaptada agora na biblioteca e aí tem mais de 2 colegas que são readaptadas e eu disse, agora vai virar o grupo Rivotril aqui. Aí uma delas é historiadora e eu nunca tinha visto ela na escola, né? Porque ela é lá de cima, eu sou do... E aí ontem ela falou pra mim bem... Aí a gente tava conversando, eu tava falando pra ela, né, sobre as terapias e tal, que ela não gostaria de fazer. E aí ela olhou pra mim, ficou me olhando. Aí ela falou assim, eu te conheci através do Manaus de antigamente. E quando eu te vi aqui e ver você falando essas coisas pra mim e você me entendendo... Pra mim foi tão significativa, eu fiquei olhando pra ela assim, aí eu disse assim, não, mano, mas... Só que aí depois em casa eu fui analisar, às vezes as pessoas têm, né? Uma visão, ver a gente nas redes sociais. Acho que tá tudo bem, maravilhoso e tal, tá sorridente sempre. Quando eu falo pras pessoas, por exemplo, tem às vezes eu declino, né? Não é todo convite que eu consigo aceitar, porque às vezes eu tô em crise. E quando eu falo pras pessoas, não, eu sofro de transtorno bipolar, eu enfrento, então tem época que eu tô muito bem, mas tem época que eu não tô tão bem. E, enfim, as pessoas ficam olhando, assim, não entendendo muito, né? Mas depois a gente senta, vai conversar. E aí acredito que muitas pessoas vão se identificar hoje com a gente aqui. E isso que é mais importante, é você falar isso. Não adianta, a Pita eu já escutei, já sei. Tá? Ele ganha R$1 e ainda fica exigindo coisa, né? Mas muito obrigada pelo convite. Então, aí. Pois é, não, mas tem aí uma pergunta que não tem como, né? Mesmo que depois eu vou apanhar, ficar no tronco, mas aí sabe o que é importante? O que você está falando, porque as pessoas se identificam justamente como você falou, e porque às vezes a pessoa nem sabe, né? O que é bipolaridade? O que é isso? Como assim? Nossa, é isso que eu queria tocar no assunto. Você estava falando sobre tristeza, depressão. E você me falou o que a pessoa fala quando ela está numa situação, com quem que ela fala. Então, você não tem um CAPS, você não tem um plano de saúde, o único recurso que você tem é o OBS, é o pronto-socorro. Vai lá e fala 100% o que você está sentindo. Tudo. Fala, sem vergonha mesmo, é o médico, é a pessoa que vai te tratar. Porque quando eu falei pro meu médico tudo que passava na minha cabeça, mínimos detalhes, coisas assim que só quem tem esse enfrentamento sente, aí nós conseguimos fechar o laudo. Porque o primeiro medicamento que ele me passou foi aquele que você falou, como é? Esse talopram. Não fez efeito. Eu piorei, porque não trata a bipolaridade com antidepressivo. Tem que ser o
pro transtorno de humor. Porque eu não falava. Eu só falava da parte que eu tava triste, que eu chorava muito. Tem que abrir o coração mesmo, Sim. falar tudo. Quando eu consegui abrir de verdade a minha existência, o que estava na minha cabeça, o que eu sentia, o que eu ouvia, o que eu via, tudo, aí a gente conseguiu tratar de verdade, entendeu? Então é importante, você vai no recurso que você tem. É o médico do pronto-socorro, é o clínico, mas fala tudo que você está sentindo. Se tá com vontade de morrer, se tá se cortando, enfim, fala. Tem só fala. E aí deixa que o médico faz o acolhimento, os enfermeiros eles vão tomar as providências que é necessário. Gente, eu vou agradecer a pergunta que queria, nem a gente vai, mas assim, vamos agradecer. Isso é um motivo que fica para vocês voltarem, né? Então, por favor, tem muito assunto. A gente resolveu fazer por temporada, né? Então, em dezembro, dia 2, a gente vai fazer 9, seria agora 9 episódios, por esse episódio 1, até para não cansar, ver como é que foi, se a gente precisa mudar alguma coisa e tudo mais. Então, todo mundo que mandou mensagem aqui, não se preocupe, que pelo menos esses assuntos que foram colocados aqui, a gente vai falar. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, pedir para quem está acompanhando seguir no Facebook, seguir no Instagram, curtir. Como é importante, gente, é assim, porque se não repassa, como que outras pessoas vão ter? A ideia é essa, é repassar e levar para aquele que está lá. Não tem como, todo mundo tem celular. Pegar, dar uma curtida, colocar lá no sininho para avisar, para ficar antenado. Nós temos a página Conversa Cruzada, mas o programa ele passa na rádio, né? Foi onde a gente encontrou as portas abertas aqui. Então, agradecer mais uma vez ao Paulo Queiroz, à Cíntia Mello, ao nosso staff. Só vou dizer que o nosso staff vai ser reduzido, tá bom? Não vai mais se quiser, é voluntariado agora, tá? Salário reduzido. Salário reduzido. E assim, agradecer demais. Aí eu queria até, tipo assim, eu tinha até na verdade, sempre lendo, eu achava que tinha muito a ver com o de hoje. Agora só deixa, tá aqui, tá aqui. 2 livros para indicar. O primeiro é da Brené Brown, que é um livro assim, simples, ele não é, embora ela seja uma PhD em tipo pesquisadora e tudo mais, e ela fez esse livro embasado em uma pesquisa, mas a coragem de ser imperfeito. Então ela fala muito da última pergunta, que é falar sobre medo, que era do que vocês tinham medo, né? Então, esse livro aqui é maravilhoso. Então, quem quiser, tiver oportunidade, ele não tem e-book, tipo assim, gratuito, mas é um livro assim que eu ganhei da Andréia Gadelha. Beijo, Andréia. Ganhei em 2000, uma dedicatória linda de Ano Novo. Ganhei em 2022, tá aqui, lindíssimo. E assim, um livro assim que fala justamente da gente se aceitar com as nossas imperfeições e seguir a nossa vida, sabe? Tipo, seguir, na verdade, tipo assim, vou mostrar o livro pra cá? Isso, o livro, a capa do livro. Muito bom, para quem quiser uma leitura leve, assim, tipo assim, se identificar, né? Justamente isso, principalmente para quem gosta. E claro, eu vou falar aqui, que é o livro Morrer Não É Preciso, do seu Luiz Lauchner, que faleceu no dia 29, né? E foi o último livro dele, gente. A história não é sobre, tipo assim, né? Quando fala assim, ele vai falar sobre... Não, a história não é sobre isso, mas o título é muito sugestivo. E realmente eu já entendo assim, morrer não é preciso. E também a gente acaba não morrendo, entre aspas, porque ele vai estar no meu coração. E quando eu falei do programa, do projeto que eu tinha de escrever, eu sempre escrevia umas coisinhas escondidas, sabe? Vergonha de mostrar e tal. E ele foi um grande incentivador. E eu nunca vou escutar das últimas palavras dele. A gente tinha um plano para escrever um livro juntos, que era sobre comidas de guerra, contando a história da minha avó, das comidas e tal, que é uma coisa, minha avó veio da Primeira Guerra, então, tipo assim, veio pro Brasil numa condição bem... Mas era aquilo muito vivo, né? Ela não falava português direito e tal, mas assim, é uma história que eu não queria deixar, não quero morrer sem não passar, né? Como eu não tenho filhos, então... Eu escolhi, tá? Não ter filhos, então é diferente de, né? E então é uma história, mas eu vou ver como é que eu vou escrever isso, tá? Não vai ser com a ajuda do seu Luiz, mas aí fica aqui para quem não tem, quem quiser ler uma obra, ele tem vários outros livros também. Olha, eu nunca vi uma pessoa tão apaixonada pelo Amazonas, assim, tipo, né? Ele era de Santa Catarina, mas assim,
muito apaixonada pelo Amazonas. Tem outros livros também, acho que no total são 5 livros dele, né? Enfim, por isso que a gente não fez o programa no dia 30. Então não tem como ficar aqui meu respeito a toda a família. De verdade, ele foi uma pessoa, pra mim, um amigo. Um amigo que eu descobri assim, e sem querer. Fomos falar de turismo e acabamos falando sobre tudo, né? E assim, uma pessoa de 70 anos falando com, vou fazer 50, não tem disparidade assim, não tem, era uma conversa de igual, sabe? Então, tipo assim, é muito importante quando você consegue ouvir esse conselho, uma pessoa que vai te tratando assim com uma maneira tão acolhedora, sabe? Então fica aqui minhas dicas, tá? De livro aqui. Adriana, quer... Eu quero agradecer as meninas, né? A Gisela, por ter vindo. Dizer que sua página eu acompanho. Mandei até algumas fotos pra você. Vou procurar outras. Tem muita foto lá em casa. Pode mandar foto, gente? Eu sempre quis mandar e eu não mandei. Eu mando pra ela no direct. Aí ela vê lá o que ela usa. Eu tenho um recorte de jornal de 72, da Nossa. crítica da mamãe no carnaval, antes de conhecer meu pai, ó. Eita. Mas, bem, aí eu queria... E aí agradecer a agradecimento. Érica também, né? Por ter vindo, dedicado esse sábado aqui pra gente. Não só pra gente, né? Mas vocês dedicaram o sábado pra várias pessoas, falando sobre um Sim, com assunto que é certeza. pouco falado e que é necessário. E também parabenizar todos do CAPS, que eu sei que são profissionais guerreiros. Viu, Ana? Todo mundo do CAPS, tá? Todos, de todos os Jânglia, CAPS. todo mundo, obrigada. Todos os Vocês CAPS, fazem um porque trabalho é um incrível. serviço incrível e um serviço pesado. Mas Que é uma elas fazem com lembrança- maestria. Sim. Aqui pra turma do Revotril, eu e a Adriana também somos a turma do Revotril, tá? É uma lembrancinha do programa. Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada. Feito com amor, bem pensado. A gente tá aqui de uma maneira nada, tipo assim, se achando, ou então com muitas... a gente só quer falar, sabe? Tipo assim, dizer, Sim. colocar. Precisa se falar, sabe? Precisa. A gente não tem como a gente viver o que a gente vive, as nossas crises, porque eu também tenho ansiedade. Às vezes ela tá lá, tipo, tô entregue, eu não quero saber de nada. Tá jogada na cama lá. Aí quando eu fico ruim, eu falo assim, peraí, tem que esperar eu ficar bem. Não Aí pode depois agir isso não dá. mesmo, não dá pra ser Porque as duas ao senão- mesmo não. tempo, né? Justamente. Então, assim, as amizades ajudam muito, Sim. mas hoje a Sim. gente tem um recurso que é o celular. Ele pode ser usado tanto pro que é o que a gente espera, né? Para que seja usado para a parte positiva. E a gente também tem que saber dosar as coisas. Mas enfim, Manaus antigamente eu já seguia, mas não sabia que era a Gisela, até entender e tal. Eu falei, nossa, pô, ela é legal, pensei que ela fosse metida e tal. É legal pra caramba. E aí a gente tinha um amigo em comum que é o Léo, né? Maravilhoso, que espera um dia também que ele tope vir aqui. Leonardo, beijo. Então, gente, tanta gente pra mandar beijo. Então, Só mais uma hora mandando beijo. pois é. Então, gente, muito obrigada pelo apoio quando a gente falou. Obrigada, Juliana. Obrigada, William. Obrigada por Lani também. Obrigada pelas pessoas que eu trabalho que deram apoio quando eu falei. Obrigada, Cíntia, pelo trabalho e por aguentar 10 minutos que vão ser pagos assim, pelo amor de Deus, né? Vou até voltar com R$1 para ele receber, para não ter problema. Vai ter Pix hoje. Vai ter Pix, o Paulo, o Nivaldo. Mas o Pix é pro Paulo daqui, né? O Nivaldo perguntou, sorteia um salgado. Querida, a gente aqui sorteia remédio, tá? Salgado não. Não, eu tô criando coragem Mas pra olha ver só, se meninas, fecha a boca. parabéns pela coragem de vocês, né? E eu desejo sucesso. Que bom Obrigada, a gente saber que existe um podcast Conversas Cruzadas que abre a porta, a janela, para que entre tantos assuntos que não são falados, para dar oportunidade para que se fale. É verdade. Né? Gi, foi um prazer te conhecer. Igualmente. A gente vai marcar para você lá no CAPS para você também falar com o nosso povo de lá. Obrigada, Nossa, ia gente. ser maravilhoso ter, né? Sim, Tipo assim, com certeza. né? Obrigada, Dri. Boa tarde. Aí a Dri, semana que vem vai estar aqui vai estar aqui, Eu não. onde eu tô aqui. Vai. Não, porque eu acho, né, justo, a gente vai trocando e tanto faz, não é porque eu tô aqui, é que ela tá timidazinha assim, porque eu não sei porque ela tá assim. Porque ela fala pra caramba. Ah, já sei, é o óculos. É verdade, tá incomodando. É o óculos que ela não gosta, ela não se deu bem, que é bifocal, ela não gosta. Não. Bem, agradecer então ao staff, muito obrigado.
É o staff Paulo, o staff Silas. E até a próxima. E Cíntia, muito obrigada, tá, querida? Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Prazer. Obrigadão. Sábado.